Olá, professores e professoras de arte. Eu sou o professor Djalma, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Guaratinguetá, e eu os convido a assistir esta videoorientação. A avaliação em arte é um procedimento complexo, exige sensibilidade e muita atenção por parte do professor, pois as respostas dos alunos muitas vezes envolvem subjetividade, repertório cultural individualizado e reações emocionais nem sempre traduzíveis em palavras escritas ou faladas. Além disso, uma avaliação mal interpretada pode criar bloqueios criativos difíceis de serem reparados pelo professor. E como avaliar o aluno que não se identifica com uma linguagem ou outra? Como respeitar as dificuldades de expressão não verbal? Estas e outras questões serão abordadas nessa videoorientação, mas antes é importante relembrarmos as estruturas pedagógicas e de conteúdo que compõem o ensino de arte. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, solicita-se ao professor de arte que varie o trabalho com as formas artísticas, contemplando as 4 linguagens da arte e todas as suas modalidades, como veremos num vídeo de exemplo que vem a seguir. Além das linguagens, é fundamental que o professor considere o ensino de arte por meio de 3 diferentes âmbitos de aprendizagem, porém diretamente interligados. A experiência de fazer formas artísticas, incluindo tudo que entra em jogo nessa ação criadora: recursos pessoais, habilidades, pesquisa de materiais e técnicas, a relação entre perceber, imaginar e realizar um trabalho de arte. A experiência de fruir formas artísticas utilizando informações e qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma conversa e que as formas signifiquem coisas diferentes para cada pessoa. A experiência de investigar sobre a arte como objeto de conhecimento, no qual importam dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte e os elementos e princípios formais que constituem a produção artística, tanto de artistas quanto dos próprios alunos.
preciso que o professor tenha clareza quanto aos objetivos e conteúdos de arte para cada ano da vida escolar de seu aluno. Para isso, cada caderno do professor traz orientações sobre os conteúdos do volume e as competências e habilidades que se espera alcançar em cada bimestre. A partir de 2016, o professor de arte passou a contar também com o documento Matriz de Avaliação Processual, com o objetivo de sinalizar os percursos de aprendizagem de forma ainda mais clara, contribuindo para o seu plano de ensino. É importante e positivo que as expectativas de aprendizagem dos alunos, os critérios e orientações para avaliação devam ser compartilhados com os mesmos, para que eles próprios também acompanhem o percurso do seu aprendizado. Sempre que eu vou começar um trabalho com eles, eu faço os critérios, combino com eles, dependendo do tipo do trabalho, são os critérios, né, que eu coloco. Sim. Eu faço uma numeração, então eu ponho, se é um trabalho de arte visual, por exemplo, eu ponho lá, vamos supor, adequação à proposta, criatividade, composição, se é o caso de pintura, a pintura, sempre o primeiro, o número 1 e o último número são iguais em qualquer tipo de trabalho. O primeiro é sempre a adequação à proposta e o último é a arte final. Então, o que foi proposto e o que o aluno realizou, né? E na avaliação eu aponto o número, então eu ponho lá número 3. Se o número 3 está dizendo composição, o aluno vai descobrir o que na composição dele que não foi adequada à proposta, que eu acho que assim ele participa mais. Na maioria das vezes, ou seja, em todas as aulas, é colocado na lousa o objetivo daquele conteúdo, do que será conversado, explicado, explanado. E ao final, a gente faz um resgate, se não der na mesma aula, na outra aula, no outro dia, daquilo que nós vimos na aula anterior. O que foi trabalhado, para que serviu. Então eles têm uma devolutiva, sempre do propósito da aula. Ao desenvolver cada proposição numa situação de aprendizagem, é importante estar atento a cada tipo de avaliação durante o processo, de acordo com os diferentes tipos de conteúdo. Tomamos como exemplo a situação de aprendizagem número 6 dos cadernos do professor e aluno para o 7º ano. Nela, se propõe a aproximação do aluno com o teatro de formas animadas. No primeiro momento, na proposição 1, propõe-se uma sondagem sobre o que os alunos conhecem sobre teatro de formas animadas. Inicialmente, o tipo de conteúdo abordado é o procedimental e se caracteriza por um conjunto de ações ordenadas e com um fim dirigidas para a realização de um objetivo. Neste caso, uma conversa com os alunos a partir de algumas questões sugeridas no caderno. A ação se dá no momento dos alunos responderem às questões sugeridas e que podem ser desdobradas numa roda de conversa. O objetivo é diagnosticar o que os alunos pensam e conhecem sobre esta modalidade teatral e introduzi-los ao tema. Geralmente eu pego o tema histórico, né? A gente já fala o que eles sabem sobre aquele assunto, vocês já ouviram falar, eu vou elencando na lousa, né, o que eles já conhecem, que o grupo sabe. E a partir das ideias que eles vão me dando, eu vou dirigindo a aula nesse sentido. Daí eu vou completando com o que eles estão falando. Essa sondagem, geralmente, ela já vem proposta nos primeiros dias de aula ali, já no próprio caderno do professor, né? Para a gente levantar algumas hipóteses, levantar alguns questionamentos, fazendo algumas perguntas para os alunos com referência ao assunto que vai ser debatido, para que eles mesmos possam passar para a gente o que eles já sabem sobre aquilo lá, né? Sobre determinado tema. Eu costumo fazer no primeiro dia de aula
uma apresentação no geral do que será trabalhado e de que forma será trabalhado. E eu faço essa sondagem para saber o que eles já trazem com eles de bagagem, para que eu possa, a partir dali, continuar desenvolvendo aquele trabalho ou resgatar o que ainda não foi assimilado por eles. Além do conteúdo procedimental, nessa proposição também estão em jogo os conteúdos atitudinais e conceituais. Quanto ao conteúdo atitudinal, numa roda de conversa, a regra de saber ouvir e respeitar a opinião do colega é de suma importância. Em relação ao conteúdo conceitual, o próprio já está sendo tratado no diálogo e pode ser melhor esclarecido se o professor levar consigo um fantoche ou uma marionete para que os alunos possam manipulá-los e conhecer um pouco de suas possibilidades. Mesmo numa proposição introdutória como esta, saberes e aprendizados estão sendo mobilizados pelo professor mediador. Por exemplo, aprender a esperar o momento de falar, conhecer uma nova forma de se fazer teatro, ou perceber que bonecos podem ser manipulados de maneiras e com técnicas diferentes. Avaliar esta etapa demanda observação aguçada e registros que serão importantes ao final do processo de avaliação. Por exemplo, um aluno que não tenha se manifestado na roda de conversa e nem demonstrado interesse pelo assunto, aponta para a necessidade de ações por parte do professor para que possibilite seu envolvimento no processo. Outro aluno que demonstra facilidade na manipulação e traz consigo gosto pela dramatização deverá ser devidamente desafiado para que evolua ainda mais em seu aprendizado. A avaliação não é um instrumento de controle ou de pura constatação, mas sim um instrumento de aprendizagem e reorientação das situações de ensino. Sendo assim, espera-se que todos avancem em seu processo de aprendizagem. Mesmo que alguns não tenham afinidade com a linguagem teatral, é preciso que estes desenvolvam habilidades envolvidas nessa etapa. Ler a forma e suas potenciais significações nas linguagens da arte, interpretar e relacionar as potencialidades da forma como elemento básico das linguagens artísticas, operar com a forma para tornar visíveis ideias nas linguagens da arte. Nesta primeira proposição, quais são os aspectos a serem avaliados? Quanto aos conteúdos procedimentais, não só o professor deve estar atento às suas estratégias adequadas para o momento, como também a observação do processo de construção do aluno, observando o seguinte: aplicação dos procedimentos determinados pela ação proposta pelo professor. No caso do nosso exemplo de situação de aprendizagem, uma sondagem por meio de conversa com regras específicas e o desejo da participação ativa de todos. Saber, ouvir e falar no momento adequado demanda uma norma interiorizada e a observação sistemática das opiniões e atuações do grupo. São características de conteúdo atitudinal que também merecem ser avaliado pelo professor. As mudanças positivas percebidas nos estudantes precisam ser qualificadas, pois denotam uma evolução. Por exemplo, um aluno que até então não demonstrava interesse pelas artes cênicas e que passou a tê-lo, deve ser pontuado pelo professor, a fim de incentivar este espaço. O professor poderá registrar em seu diário essas impressões. Um aluno que de repente está habituado a tirar 5, 6 e de repente ele vai para um 8, para um 9, ele fala assim: nossa senhora, mas meu trabalho estava tão bom assim, tá? Você pulou porque uma coisa que você não teve
você não tinha interesse e de repente você se abriu, né? Eu brinco com eles, eu falo assim, você desabrochou. Esse ano aconteceu um fato curioso também, uma aluna, primeira vez que eu dou aula para ela, na primeira aula ela veio e me mostrou uma poesia, falou assim, olha professora, fui eu que fiz. Aí eu li a poesia e falei assim, nossa, que interessante, qual é o seu nome? A gente não tinha ainda nem lista, estávamos com a caderneta, mas não tinha lista oficial ainda, né? Daí ela falou o nome, eu anotei naquele espaço que a gente tem, escrevi, ela, o que o senhor está escrevendo? Eu falei assim, eu estou escrevendo a sua habilidade aí com a poesia, estou escrevendo que você faz poesia, porque eu não tenho lista de chamada ainda, eu quero me lembrar, não conheço vocês ainda, quero me lembrar do seu talento. Ela ficou tão feliz, nossa senhora, mas ninguém nunca notou a minha poesia. Eu falei assim, mas eu estou anotando e tenho certeza que você vai se dar bem. Eu tenho uma aluna de inclusão que ela trabalhou com fotografia, ela sempre tinha dificuldade de trabalhar com outras coisas. E na fotografia, realmente, ela se viu e eu perguntei esses dias o que ela pretende fazer. Ela disse, eu quero estudar mais, eu quero fazer um curso de fotografia. E isso eu achei bacana. Hoje mesmo eu fiz uma proposição que está no caderno, que é aquela da Maria Pupo, né, que fez a experiência no norte do Marrocos, e depois relata isso no seu livro, que é a leitura de diferentes maneiras, é uma situação de aprendizagem de teatro. E, é claro, a gente às vezes não consegue 100% de participação da classe, mas os que participaram gostaram muito. Eles até ficaram falando para mim, vamos repetir isso, vamos fazer essa atividade de novo, porque quando a atividade ela é lúdica e prazerosa, o aluno acaba muitas vezes se envolvendo e nem percebe que de repente ele já está fazendo teatro, né? É uma atividade que envolve o aluno e aí quando ele se vê envolvido e teve prazer de fazer aquilo e ele quer fazer mais ainda, de repente isso desperta o gosto, porque ele vai falar, isso é teatro, quer dizer que você quando lê o texto com uma entonação diferente, isso causa uma expectativa diferente, causa uma impressão diferente sobre o texto, isso é fazer teatro. Então, eu achei que foi muito proveitosa, por exemplo, hoje a situação que a gente fez. Eu quero botar em prática uma folha individual do aluno, uma folha de cada aluno para ver a participação dele e a evolução dele, o quanto ele participou, o quanto ele registrou, o quanto ele se desenvolveu. E ainda não coloquei em prática, mas a intenção é colocar em prática isso, porque durante a aula você vai podendo fazer anotações do que está sendo desenvolvido por cada um. Ainda tomando como exemplo a situação de aprendizagem número 6 dos cadernos do professor e aluno para o 7º ano, na proposição 2, os alunos são convidados a conhecer a obra do artista plástico, criador e manipulador de bonecos, Álvaro Apocalipse, e o grupo mineiro Giramundo. Aqui, conteúdos factuais e conceituais se evidenciam. Quem foi Álvaro Apocalipse? O que é o grupo Giramundo? O que os alunos percebem nas formas dos bonecos criados por Apocalipse? Quais as maneiras diferentes de construção e manipulação de bonecos? Qual a diferença entre o teatro de bonecos e o teatro convencional? Aqui já não se trata mais de uma sondagem, mas sim da apresentação de um novo foco no estudo da linguagem teatral. A partir desta proposição, as avaliações podem ser feitas com questões para serem respondidas de forma escrita ou oral, exercícios que exijam a aplicação do conceito na solução de problemas, assim como a apropriação do conceito de teatro de formas animadas poderá ser avaliada por meio da observação de sua aplicação nos trabalhos em grupo, nos diálogos e nas explicações espontâneas. Por fim, a proposição 3 é voltada para a criação e manipulação de bonecos, assim como de uma história e de um roteiro visual. Novamente, os conteúdos evidenciados são os procedimentais, atitudinais e conceituais. Aqui, o acompanhamento do professor no momento da produção é de suma importância. Intervir no trabalho do aluno não significa fazer por ele, mas sim mostrar o caminho para a solução do problema técnico. Quando eu trabalho com eles arte contemporânea, surge muita dúvida, porque não é todo mundo que tem acesso a visitas de exposições, então você tem que escrever o que é uma instalação, uma intervenção, né?
Então, quando vai montar isso na escola, geralmente eu levo na informática, a gente pesquisa, olha livros, aí eles vêm perguntar para mim, eu dou algumas sugestões do material que a gente tem, o que dá para ser feito. Daí a gente visita os espaços da escola, vê o que dá para montar. Aí geralmente eu falo para eles, vamos procurar um poema, uma música, para fazer algum elo com o que tá. Então eu intervenho mais nessa parte de pesquisa e mostrando outros artistas para eles terem uma ideia do que dá para ser feito a partir daí. Eu tinha uma aluna, acho que foi o ano retrasado, ela já tinha feito acho que umas 3 vezes e não ficava satisfeita, que sempre o dela estava feio, o dela estava... Daí eu falei para ela, vamos fazer então diferente. O que você quer? Por que você está achando que o seu está feio? Ah, não sei, senhor. Eu acho que eu não sei pintar, eu acho que está ficando... Eu falei assim, então vamos pintar, vamos fazer uma base, né? Se você acha que está feia a sua massa, vamos fazer uma base, vamos melhorar aí. Aí, paralelamente, eu falei, agora você faz eu peguei uma folha de sulfite, né? Falei, agora você faz o oval aí do rosto que você quer e faz aquela clássica orientação, né, da linha vertical e horizontal. Eu falei, a partir daí você coloca os elementos que você quer, os olhos, né, a boca e o nariz no centro, quem sabe você consegue agora melhorar. Daí ela fez isso, passou para a Márcia, ficou super satisfeita com o resultado. A gente tem que saber que cada um tem os seus limites e quando o aluno dá o melhor de si, a gente tem que ver, né, de acordo com o que o aluno pode fazer. Muitas vezes a proposta o aluno não só saber fruir, saber admirar, saber desenvolver e saber fazer, mas muitas das vezes o fato do fazer dele não ser alguma coisa perfeita não quer dizer que a gente não possa ter uma boa avaliação. A gente vai medir o esforço, o desempenho, o quanto ele cresceu naquela situação, certo? O aluno, por exemplo, traz um quadro que ele pintou. Claro, não é nenhum Rembrandt, não é nenhum Michelangelo, mas é aquele que ele fez, né? Então a gente tem que dar o seu devido valor. A intervenção tem que ser feita no momento certo e adequado, senão desconstrói-se o processo de aprendizagem do aluno, gerando bloqueio e desinteresse. Boas perguntas geram boas respostas. Propor discussão a respeito da relação entre a forma e o conteúdo pode ser saudável neste momento, privilegiando as boas ideias. Para avaliar os trabalhos práticos, é preciso documentá-los, datá-los e retomá-los de tempos em tempos com os alunos. Os critérios, nesse caso, podem ser orientados para a observação dos processos de criação e dos progressos de cada aluno. A análise de conjuntos de trabalhos impede que o aluno se fixe em um ou outro trabalho e permite visualizar sua produção em um percurso de produção pessoal. Para os artistas, o portfólio apresenta um conjunto de trabalhos que podem refletir uma unidade e uma evolução na produção. Na escola, o portfólio pode ter esse mesmo caráter. Nele podem aparecer também trabalhos inacabados, que podem representar uma dificuldade específica do aluno ou uma trajetória para um trabalho definitivo, com elementos de influência como textos, fotos, recortes, cards, etc. Lembrando mais uma vez que os critérios de avaliação dependem dos conteúdos, das habilidades e competências desejadas para aquela situação de aprendizagem. Quando eu falo para o aluno que eu dou preferência ao portfólio, eu deixo claro para ele que o portfólio pode ser uma coisa além de uma pastinha preta com plásticos dentro. Além da pastinha preta, porque ele pode fazer o portfólio de uma maneira criativa. Eu, por exemplo, cito exemplos. Pode ser o portfólio dentro da garrafa, como aquelas garrafas que tem uma mensagem. Ele pode fazer as situações coladas uma após a outra, enrolar e colocar numa garrafa. Não que ele tenha que fazer a garrafa. Eu já falei que gente fez portfólio, por exemplo, quebra-cabeça gigante. Ele deixou as atividades em formatos de quebra-cabeça, colado em peças de quebra-cabeça, num papel
mais resistente, e que você vai montar o quebra-cabeça e ali está o portfólio. Eu falo para ele que ele pode ser criativo, até a mesma pasta pode ter uma capa diferente, pode ter uma capa que ele vai criar, mas que o portfólio também pode ser virtual, que ele pode fazer uma montagem em PowerPoint, no Movie Maker, ou apresentar o portfólio montado numa pasta que eu vou poder ver no computador, que eu vou poder receber o portfólio dele virtualmente, seja por uma rede social ou por outra maneira. Sexto ou nono ano, a gente trabalha o caderno como registro das atividades, né? Agora, a partir do ensino médio, aí a gente amplia a possibilidade deles de fazer online. Eu tenho vários grupos que têm página no Tumblr, já criaram sites, criaram também página no Face. Tem alunos que desde o primeiro ano estão construindo essa aprendizagem dele online, porque daí eles gravam vídeo, põem foto dos trabalhos e fica bem legal. Eu gosto assim de trabalhar mais online com o portfólio, porque inclusive eles fazem muita coisa em grupo, então às vezes o grupo mesmo vai alimentando aquela página. Eu vi do ano passado para esse ano, teve uma evolução muito grande no seu desenho. Estou vendo que você desenhava só mangá, agora eu estou vendo você desenhando paisagem, né? Que coisa legal, você está fazendo, já está desenhando cavalo, que é uma coisa difícil de se desenhar, né? Então, você está evoluindo, continue assim. E da próxima vez não presta pasta, deixa ver mais na sua mão e leva para casa, que isso é um registro. É uma forma de você ver o quanto você cresceu. E só pelo fato de eu ter visto a sua pasta o ano passado e eu estou vendo os seus desenhos agora, eu vi o quanto você caminhou com o seu traço. E quanto você também já partiu para... Ele não gostava, por exemplo, de cor nos desenhos. Era só preto e branco, e agora já estou conseguindo ver a cor no desenho, o que é muito interessante. Às vezes tem que esmiuçar e tem que esclarecer e tem que explicar mais profundamente a coisa. O portfólio que foi feito uma pastinha com as atividades ali, e eu falei assim, olha, o portfólio é além disso. O portfólio é o seu desenvolvimento durante as aulas. Não é porque eu não escrevi na lousa alguma coisa durante aquela aula que você não tem que registrar no seu portfólio. Eu sempre peço, por exemplo, que ao final da aula, nos 5 minutos finais, o aluno faça, por exemplo, um pequeno resumo de 3 a 5 linhas sobre o que foi a aula. E aí isso deveria estar registrado, e se for, né, por exemplo, o uso do portfólio, deve constar no portfólio. Tá? Além de tudo que for dado durante a aula, se eu escrevo alguma coisa na lousa, se eu compartilho alguma história, se eu mostro algum vídeo, tudo isso seria interessante que ele registrasse, para saber do que se tratou a aula. Quanto às avaliações escritas de arte, as questões devem ser suficientemente desafiadoras, com ênfase em conceitos da arte, comparações entre obras e movimentos estéticos. No caso de questões que sugerem respostas subjetivas, atente para a base de argumentação do aluno a partir do que foi estudado. Se estabelece um diálogo com a ideia posta, a obra ou o artista em questão. No momento da correção, é saudável que essa seja feita coletivamente, para que todos possam compartilhar dos critérios de avaliação. Coletivamente, os alunos compreenderão melhor como estão sendo avaliados. Nós costumamos fazer, né, na minha disciplina, na aula de arte, uma avaliação diagnóstica de nivelamento, né, que sempre é feita no começo do ano e sempre é feita no final do bimestre. E essa avaliação é escrita, as perguntas são de nível de prova de Enem, às vezes até de vestibular, de faculdade relacionada à área de arte, né? Dentro do conteúdo que a gente está trabalhando, desenvolvendo dentro da sala de aula. E com isso eu consigo ver a capacidade deles. E depois tem a correção com eles na sala. Porque a correção, na verdade, não é a nota em si, para mim, que tem um peso muito grande, mas é saber por que errou, né? O que houve, se sabia, por que a falta de atenção, talvez, o nervosismo. Então, é para ver que, às vezes, por coisas simples, detalhe, marcou a resposta no lugar errado,
às vezes esqueceu de apagar, era outra. Tem aluno que às vezes marca no lugar errado e depois vem perguntar, olha professora, não era essa questão que eu queria, depois que eu entendi, né? Eu posso passar um corretivo e colocar aqui, porque agora que eu entendi, que eu li de novo. Então, eu acho que esse estar buscando esse acerto é interessante. Você não trabalhar só aliás, avaliar o aluno só pelos acertos, mas avaliar pelo erro. O que foi que aconteceu aqui, né? Teve um probleminha, o que você não entendeu? E é uma forma de você estar revendo o conteúdo novamente, porque seria um nivelamento, para nivelar, né? Quais habilidades que não conseguiu atingir, que habilidade que pode ser desenvolvida, que tem que ser revista novamente, o que pode ser feito. Expor os trabalhos no final de uma aula ou de um projeto e propor uma roda onde os alunos sejam indagados sobre as produções possibilitam um olhar sobre o conjunto dos trabalhos produzidos. Indagações sobre os aspectos de semelhanças e diferenças entre si, semelhanças com trabalhos de outros artistas e relações com o contexto de vida dos alunos podem gerar respostas interessantes que devem ser observadas e registradas pelo professor. Se houver oportunidade de visitação a exposições, espetáculos e exibições de filmes, deve-se repetir os mesmos procedimentos. Nós temos lá um painel na escola que ele é renovado constantemente, né? Cada área tem ali o seu espaço. Então a gente vai produzindo e vai colocando ali, mudando, mas não faço escolha. Não faço escolha, por exemplo, se é uma atividade que a sala toda fez, eu coloco todas as atividades no painel. Não escolho, não. Às vezes até eles querem, eles falam, Sora, vamos pôr aqui na sala, a gente escolhe alguns para ir e tal, porque eles acho que às vezes não gostam de algumas produções que são colocadas lá, né? É até engraçado que tem aluno que fala assim, eu não vai colocar meu trabalho lá, né? Não vai expor meu trabalho. Inclusive eu geralmente peço para quando é um trabalho, por exemplo, de arte visual e ele possa ser colocado no mural, que coloque o nome atrás, né? E alguns o senhor não vai colocar meu trabalho lá, não vai expor meu trabalho. Mas depois que os trabalhos são expostos, alguns ficam falando, pô, meu trabalho não está aqui. Ele quer, depois que o conjunto aparece, que o trabalho dele seja exposto também. Essa é uma maneira também de mostrar o que está sendo feito, né? Eu acho que o aluno gosta, muitas vezes, a princípio meio tímido, mas depois que ele entra no coletivo, ele quer ver também o trabalho dele sendo exibido, tá certo? E eu acho bacana isso, quando a gente consegue fazer a exposição e o pessoal fala, nossa, e é importante, né, ter uma referência do que se trata, como é que foi feito, que processo, que material. Aí faz parte também de ver a reação do crescimento do aluno vendo o seu trabalho exposto. Então, quando a gente vai numa exposição, eu trabalho o tema antes com eles. Geralmente a Bienal a gente já pega o material anterior, né? Eu faço o curso, aí eu já levo o material para a sala, explico sobre o tema da Bienal, falo de alguns artistas que eles vão ver lá, né? Então eu faço esse trabalho de preparação antes. Aí depois que eles visitam, daí a gente retoma e o que eles acharam, o que ficou para eles daquela exposição. E quando expõe o trabalho dos colegas, é sempre uma reflexão sobre o que está sendo visto, né? Eu não levo turmas para ver, porque a gente põe lá no painel da escola e fica à disposição dos alunos que vão passando e vão vendo, né? Mas para a sala, assim, quando a gente monta junto, né? Eles que montam, aliás, né? Eu levo o papel para a sala, eles vão montando, eles vão organizando. Então é um trabalho bem assim coletivo na montagem, é eles que fazem a montagem. Muitas crianças, infelizmente, quando crescem, se tornam adultas, né? De certa forma, se sentem às vezes bloqueadas em algum momento por essas questões, por críticas destrutivas, por falta de incentivo. Então, a intervenção do professor com relação a isso é muito importante. Eu vejo a avaliação das obras de arte do aluno sempre observando se atingiu a proposta. Qual era a proposta? A proposta foi atingida? E esse questionamento é feito com o aluno também.
Você acha que atingiu a proposta? Né? O tema ou a discussão era sobre esse assunto, você não acha que fugiu um pouquinho disso? Né? O que você quis passar com esse trabalho que você fez? Você acha que se encaixa dentro do contexto proposto? A materialidade, o material que você escolheu para fazer é exatamente isso que você queria? É importante que a avaliação seja contínua no fazer, no apreciar e refletir sobre arte, com foco nas competências e habilidades a serem desenvolvidas para as diferentes situações de aprendizagem e nos conteúdos abordados. Não podemos nos esquecer que as 4 linguagens devem ser contempladas para que oportunidades diferentes de expressão sejam oferecidas aos alunos. Mesmo que você, professor, seja especializado em uma única linguagem, o que é comum para a grande maioria, utilize dos materiais multimídias que sua escola tem para oferecer no momento de nutrição estética. Nestes momentos, você perceberá as diferentes afinidades demonstradas por seus alunos em relação ao teatro, à dança e à música. Aproveite as habilidades demonstradas por seus alunos em outras linguagens para que estes, numa ação protagonista, o apoiem nas incursões pelas linguagens que você menos domina. Além disso, você pode contar com as orientações do professor coordenador do núcleo pedagógico responsável pela disciplina de arte. Para isso, solicite ao professor coordenador de sua escola os meios de contato com o PCNP. Obrigado pela sua atenção e até breve. Cada aula de arte, assim, a gente leva sempre algo bom para nossa vida, assim, ter outros olhos, assim, na rua, das pessoas, para o mundo em geral. A arte tem me ajudado a desenvolver um olhar bem crítico perante aquelas coisas que a gente vê no dia a dia. Tipo, nossa, eu vi uma produção de vídeo, mas geralmente ninguém sabe o que acontece para aquele processo, ninguém olha com um olhar crítico para aquilo. Fala, nossa, aquele objeto é legal, mas não sabe quantas pessoas desenvolveram um olhar para criar aquele objeto. Processo de criação, processo de materialização, de desenho, design mesmo. Eu conheci a arte de uma tal forma que eu não esperava que fosse ganhar um aprendizado. Eu pensava que a aula de arte era só desenho, né? Pintura, essas coisas. Não sabia que mostrava um modo de ver a sociedade num olhar diferente. Eu tinha um conceito sobre as aulas de arte, que arte seria apenas desenho. Quando eu estava no ensino médio, eu passei a ter aula com um professor e ele ampliou essa minha visão. Após o conhecimento que eu peguei com a arte assim, eu soube dar a minha opinião, eu soube fazer interpretações diferentes. Graças a Deus eu sei diferenciar o mundo em grandes coisas que acontecem, que agora tá acontecendo, você vê com outros olhos também o que acontece. Graças à arte ele te mostra 2 visões, caminhos diferentes, opostos. Dessas aulas que eu tive com ele, que eu acabei procurando teatro para fazer, eu entrei num grupo de voluntário, que são os palhaços de hospital, que no caso chamam Medicômicos. Então, depois das aulas de artes, eu comecei a ir em teatros, apresentações de dança, até mesmo musicais. E a gente também teve a oportunidade de ir na USESP, lá na Sala São Paulo, ver a orquestra de lá. E nossa, foi uma experiência fora do normal. Eu gostaria de falar do quanto que a disciplina de artes influenciou na minha vida. Porque quando a gente se fala em artes, muita gente acha que se restringe a uma sala de aula com papel, lápis de cor, um giz de cera e uns desenhos. Mas a disciplina de artes ela vai muito além disso, ela salta o plano do papel, a segunda dimensão. A disciplina de artes ela envolve vidas, porque a arte, muito antes dela ser uma pintura, dela ser uma escultura, dela ser um teatro, ela é sentimento. Porque não se tem arte se você não tem sentimento, se você não tem um calor humano. E a arte é isso, a arte é sentimento. E eu sempre tive esse apreço pela disciplina de artes, tanto que eu fiz balé durante muitos anos e faço teatro já há 14 anos, então não é do dia para a noite.
Hoje, já cursando o ensino técnico, o ensino médio, segundo ano, eu mesmo montei uma companhia de teatro para mim, porque o pouco tempo que eu tive de contato com a artes no ensino médio não foi suficiente. Então, como o próprio nome da minha companhia sugere, eu saltei a transversal do tempo, como já dizia muitas vezes Elis Regina. O nome da minha companhia se chama Transversal do Tempo e a gente trabalha isso. Nosso lema é arte, vida em transformação, porque a gente trabalha as várias formas de artes, desde o teatro, da expressão corporal e a dança, até mesmo as formas mais clássicas de pintura, de desenho e até mesmo de escultura. A arte, por ser algo que toca as pessoas, ela tem que ser algo que também contagie, porque ela não pode se tornar uma coisa chata e monótona. Para nós pode não ser, mas e para outras pessoas? A gente tem que ver isso, de como tocar as pessoas. Porque como já dizia Chico Xavier, quando o corpo balança e a pele arrepia, é a alma que disse sim. E a arte é a forma mais bonita da alma dizer sim.